pertencemos a Ti. O Senhor tem liberdade de falar, agir, fazer o que quiser. Eu sou apenas um vaso, Deus. Traga a Tua palavra revelada ao nosso meio. Que essa palavra encontre os corações que precisam ouvir e ser abraçados por Ti, Deus. Toma conta desse ambiente, Deus. Deixa a água subir, deixa a água subir, deixa a água subir. Nos permita viver o sobrenatural aqui. Deixa as águas subir, Deus. Nos inunda com a Tua presença. Nos inunda com a Tua presença. Deseje isso. Você está aqui essa manhã para viver uma experiência sobrenatural com Deus. Não aceite menos. Ele está aqui. Ele é o dono da casa. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a você. Ele quer te abraçar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Vamos se assentar. A paz, irmãs. Ai, ai. O Luiz Felipe fala para eu não falar isso, mas não tem como eu falar. Eu estou muito... Ai, coração está dando batedeira. É um prazer estar aqui essa manhã para compartilhar a palavra de Deus. Eu me chamo Amanda Vilela, acredito que muitas já me conhecem. Sou filha da pastora Cássia Vilela, do pastor Salmo. Sou casada com o Luiz Felipe. Sou mãe de 3 meninos. Oh, aleluia! Quem é daqui da igreja sabe que são os meninos mais avivados dessa igreja. Mais abençoado. Gente, Deus me deu meninos avivados para me entender o que é avivamento, para desejar isso para as mulheres hoje. Então eu também fui convidada esse ano pela pastora Cássia, pela pastora Dilma, a estar também na frente do Ministério das Mulheres. E eu recebi, falei, Deus, se é o Senhor que está me chamando, eis-me aqui. Sou mentora também do livro Empoderadas, Mulheres Empoderadas de Deus. Ai, ai, gente, e mesmo crescendo na igreja, mesmo Deus me dando uma palavra, para a gente ver o tanto... Vou compartilhar algo para a gente entender o tanto que o diabo é astuto, né? Mesmo Deus me trazendo uma palavra, mesmo Deus revelando o que Ele queria trazer aqui. Ontem, né, no início da conferência, eu sentado ali, eu pensei, meu Deus. Ai, Jesus. Nossa, Mariana Valadão está nesse altar. Eu acho que eu vou falar para minha mãe deixar para a próxima vez. Eu juro que eu pensei isso, minhas irmãs. Misericórdia, né? Misericórdia. Eu falei, nossa, é muita responsabilidade. Quem sabe na próxima vez. Mas eu falei, Satanás, cala a sua boca. Porque eu vou compartilhar aquilo que Deus quer falar conosco essa manhã. E meu coração está cheio, tenho buscado Ele, nós temos orado muito por essa conferência. E eu sei que o que a gente viveu ontem foi um pouquinho, hoje vai ser mais um pouco, que a pastora Cássia mais um pouco, e as águas vão subir, subindo, subindo, hoje à noite, amanhã, e nós vamos viver experiências sobrenaturais com Ele. Hoje, como eu compartilhei, a minha mãe está com um projeto, né? O projeto das mentorias, e para fazermos o livro dela, compartilhar o livro dela, estudarmos o livro dela.
E o livro dela chama Mulheres Empoderadas de Deus. E eu, essa semana, estudando sobre o capítulo, né, que a gente compartilhou, Deus falou algo muito forte no meu coração, que eu quero trazer uma outra perspectiva também sobre o assunto, sobre um resgate à sua identidade. Um resgate à sua identidade. Eu acho que identidade nesses últimos tempos está sendo um nome, assim, está sendo uma pauta, né? Tão falada, né? Identidade de gênero, identidade. E talvez a gente tenha visto que as pessoas têm perdido a sua identidade. Perdido a sua identidade. E a gente vê que está tendo uma crise mesmo de identidade. Hoje, se a pessoa falar, eu sou um cachorro, eu me vejo como um cachorro, pronto, ela é um cachorro. Eu sou um cavalo, eu quero ser um cavalo e sou um cavalo. Crise de identidade, porque as pessoas estão doentes, não sabendo quem elas realmente são. E Satanás acha isso maravilhoso, porque ele está deturpando a nossa identidade, a identidade dessa geração. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Nós temos que ser bocas para dizer para as pessoas: você não é o que o diabo diz que você é, você não é o que as circunstâncias dizem que você é, você não é o que as pessoas dizem que você é, você não é o que a vida fez de você. Você é filho de Deus. Amém? Você é escolhido do Pai. Você precisa entender isso. Nós precisamos ser bocas para que as pessoas entendam isso. E muitas vezes nós estamos aqui na igreja sem entender qual é a nossa verdadeira identidade, ou não tomando posse dessa identidade. Esses dias eu vi até um vídeo engraçado na internet de uma turma assim que se vestiu como cachorro e pronto, se titulou como cachorros. E humanos mesmo, com coleira, pintado de focinho assim e tal, uma coisa assim que patético. E achei tão engraçado no vídeo, que aí um que estava vestido de cachorro estava passando um cara com um cachorro e ele foi lá tipo o cachorro. E o cachorro avançou nele, mas eu achei tão bom. Sai pra lá, você não é da minha raça, né? Mas a gente olha essa situação, eu ri muito, mas assim, a gente olha para essa situação e eu acho assim, é patético mesmo, é muito doentio, é muito tosco, é algo que você pensa, meu Deus, onde que a pessoa está para ela se submeter a isso? O que passa na cabeça dessa pessoa para ela se submeter a isso? E aí, estudando essa palavra, Deus me perguntou: como será que eu tenho te visto? Porque às vezes a gente olha uma pessoa querendo usar a identidade de outra, querendo ser outra pessoa, querendo ser outra coisa pela qual ela foi projetada. E a gente fala: não é possível que você não está vendo que você não é um cachorro, que você não é um cavalo, que você não é um gato, que você é mulher, que você é homem. Mas a minha pergunta é: você também tem sido aquilo que Deus designou para você ser? Porque às vezes a gente olha o outro e julga. Mas como será que Deus tem olhado para nós? Será que temos sido aquilo que Ele programou para sermos? Será que temos realmente recebido a nossa identidade de filhos e ter posturas de filho, ter comportamentos de filhos? Ontem, gente, eu cheguei com a minha blusa toda brilhante aqui na igreja. Quem viu? Quem viu? O povo falando: nossa, Amanda, mas você está brilhando. Eu falei: mas você sabe de quem eu sou filha? Você sabe? Pastora Cássia não é menos do que aquilo que ela estava ontem, brilhosa. Eu sei de quem eu sou filha. Eu tenho licença poética para brilhar também.
Você também tem licença poética para brilhar. Você é filha do rei. Brilhe, minha irmã, brilhe. Floresça. Eu vou brilhar. A minha mãe, gente, a gente estava de uniforme ontem. Cadê a pastora Genesiana? Ela está com o nosso uniforme lindo. Levanta, pastora Genesiana. Olha, a gente fez um uniforme tão lindo, né? Ontem a gente estava todas uniformizadas e alguém perguntou: a pastora Cássia vai usar o uniforme? Eu falei: meu amor, você não conhece a pastora Cássia? Não tem um brilho aí. Se fosse para ela usar isso, tinha que estar bordado aqui até lá embaixo. Eu sei de quem eu sou filha. Eu sei de quem eu sou filha. Você também tem que saber de quem você é filha. Como eu disse, você é o que Deus diz que você é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que você tem. Você não é medido pelo que você tem, pelo carro que você tem, pela bolsa que você tem. Não se resuma a isso, porque você não é isso. Você não é o que você viveu. Não é o que fizeram com você. O que disseram sobre você. Você é o que Deus diz que você é. E sabe o que Ele diz sobre você? Gênesis 1, 26 e 27 fala: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Você é a imagem do Senhor, você é filho do Deus Altíssimo. Essa é a sua identidade. A sua identidade foi estabelecida lá na cruz, quando Ele morreu por mim e por você. Ele te deu uma identidade, Ele te deu identidade, Ele colocou lá no teu nome, lá na tua identidade. Ela tem um pai, e esse pai sou eu, esse pai sou eu. Você tem filiação, e a sua filiação é em Cristo. E para trazer essa história de forma mais clara, e de uma forma que eu escutei esses dias e mexeu muito comigo, porque eu nunca tinha escutado nessa história, nesse contexto, e eu quero trazer para vocês, compartilhar também com vocês, sobre Moisés. Lá em Êxodo 1, começa a contar a história de Moisés, e foi tão de Deus, que quando eu estava pensando: ai meu Deus, será que é a minha oportunidade mesmo de falar? Acho que eu vou falar para minha mãe e deixar só ela, né? Porque às vezes vai estar corrido também. Aí a pastora fala sobre quem? Joquebede. Fala sobre Moisés. Na pregação dela, que ela deu vários pontos, eu falei: não, então eu acho que é numa pregação que não tinha nada a ver, eu pensei ela falar sobre Moisés. E ela vai e pincela sobre a história de Moisés, então eu quero trazer aqui um pouco dessa história. Moisés, como vocês sabem, ele, aqui em Êxodo, a história é comprida, então eu não vou ler tudo, eu vou às vezes pincelando alguns versículos, tá? Em Êxodo 1 começa a falar sobre os israelitas no Egito, né? Que passou, com o tempo, José e seus irmãos morreram, né? Porque a gente sabe, né? Lá José foi governador do Egito e tal, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tinham muitos filhos e netos, multiplicaram-se de tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Veja, agora, o rei disse ao povo: veja, agora o povo de Israel é muito numerosos e mais forte do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Aí depois fala: porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassas, produzir tijolos e fazer trabalhos nos campos. Eram cruéis com todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifra e Poá:
Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixe viver. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusavam a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. As mulheres hebreias não são como as egípcias. E aí o faraó foi perguntar, né? Por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? Aí elas respondiam, porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras de faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. E aí, né, diante desse decreto de morte, né, que todo menino homem deveria morrer, vem a história de Joquebede, vem a história de Moisés. Então, a mulher engravidou e deu à luz a um menino, e viu que era um lindo bebê, e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou em um cesto feito de juncos e papiro, e revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e colocou ele entre os juncos à margem do rio Nilo. Bom, pincelando a história, a gente está falando de Moisés, que veio num contexto de dor, num contexto que o menino ia morrer, num contexto desfavorável. Faraó mandou matar todos os meninos. Então, naquele contexto onde Faraó manda matar todos os meninos, naquela época não tinha ultrassom, não tinha como saber o tempo que a criança ia nascer exato, não tinha como saber se era menino, se era menina. Pensa o desejo de Joquebede. Você acha que aquela mulher queria ter um menino? Bem provavelmente que não. Talvez ela desejou tanto que fosse uma menina, tanto. Obviamente, não queria perder, não queria passar pela dor do luto, não queria ver um filho morrendo. Mas veio o menino, veio Moisés. E aqui começa uma história que talvez desde o ventre da mãe houve uma rejeição. E a história de Moisés, por muitos pontos, ela vai se conectar às vezes com a sua história. Porque às vezes você também passou por uma rejeição. Uma rejeição do seu pai, da sua mãe, uma rejeição, até você rejeitando um filho. E aí, às vezes, o começo da vida de algumas de vocês foram uma origem dolorosa, um começo difícil. Histórias doídas. Talvez você está aqui e a sua história não é uma história tão maravilhosa, tão boa de ser contada. Talvez a sua história, a sua origem foi doída. A sua história é uma história doída. E o diabo, ele tenta pegar as nossas histórias para trazer sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição, sentimentos de orfandade, sentimentos de abandono. É isso que ele faz. Ele fica todo o tempo procurando oportunidades, meios de jogar na sua mente: você não foi amada, você não foi desejada, você não é amada, você é rejeitada, você é órfã, você é estrangeiro, você não é bem-vinda. Mas Deus é tão lindo que a palavra dele, de várias formas, fala que não é o homem que deseja um filho, não é um homem que tem apenas a junção do homem e da mulher, a capacidade de trazer você ao mundo. Mas em Jeremias 1:5 fala: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Amém?
Então, antes mesmo de você pensar, de você deixar que Satanás jogue mentiras na sua mente, você vai falar para ele: Deus já tinha me escolhido antes mesmo dos planos dos meus pais. Deus já tinha me escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Deus já tinha um nome para mim. Deus já tinha um projeto para mim. Deus já tinha um sonho para mim. E mesmo que a minha história não comece com uma história bonita de ser contada, uma história de amor, de afeto, mas ela começou nos planos do Senhor, e Ele vai mudar a minha história. Ele pode mudar a sua história. Gente, Moisés, se a gente olhar para Moisés mesmo, pensa como ele foi passando a sua vida. Aí ele foi colocado num cesto, aí esse cesto levou ele até a princesa, a filha de Faraó, que pegou ele, e aí veio a irmã: você quer alguém para dar leite? Quero. Leva de volta para a mãe, fica com a mãe durante alguns anos, enquanto ela amamentava ele, depois volta ele para o palácio. A gente não idealiza, não imagina, mas pensa a crise de identidade de Moisés. Fala que a princesa que deu o nome dele, tirado das águas, nem foi a mãe. Como será que ele era tratado na casa dele? Será que ele tinha um outro nome enquanto ele estava com a mãe dele? Porque ele ficou um período com a mãe dele, com Joquebede, na fase de amamentação. Ele foi criado com hebreus, talvez conhecendo que existia apenas um Deus. E aí ele sai da casa da mãe, sai da sua casa de origem, vai para outra casa, recebe o nome de Moisés, um nome que significa tirado das águas, um nome que é um confronto com a realidade, que traz às vezes mais dor para ele. Poxa, em vez de eu estar num lugar onde que me acolhia, um lugar onde que era para eu ser amado, ser protegido, me colocaram na água, me rejeitaram, porque minha mãe não tentou me esconder, porque minha mãe não tentou fazer alguma coisa, mas não, ela me colocou na água. Você já pensou o sentimento dele quanto a isso? Talvez é o nosso sentimento. Poxa, porque eu fui abandonada? Poxa, porque eu fui traída? Poxa, porque isso está acontecendo na minha vida? Eu não merecia. Poxa, por que eu tenho que conviver com quem me traz dor? Porque Moisés convivia com um nome que significava exatamente talvez a dor dele, tirado da água. E às vezes a gente tem que conviver com quem te traz dor. Você já imaginou isso? A mãe que deveria te amar não te ama. O pai que deveria cuidar de você te abusou. Os avós que deveriam trazer aquele amor, aquela doçura do afeto, do cuidado, te maltratou, te rejeitou. Pessoas que deveriam te amar e lançar palavras de bênção na sua vida foram pessoas que falaram: você não vai nada, você é uma vagabunda, você é uma desgraçada. Por que você veio na minha vida? Por que você veio? Não era para ser você, não era para ser agora. Você acabou com o meu casamento, porque às vezes você pode ser um fruto de uma traição. Por que você sobreviveu? Porque às vezes você sobreviveu a um aborto. Às vezes a sua mãe quis te abortar, seu pai quis te abortar. E às vezes você conviveu, está convivendo ou conviveu com pessoas que lançaram essas palavras sobre a sua vida. Por que você? Não era para ser você. Não era para você estar aqui. Sempre, quando a gente passar por uma dor, sempre vai vir duas vozes. Sempre. A voz de Deus e a voz de Satanás. Sempre, gente. Quando você passa por uma dor, já percebeu? Que aí você pensa assim: não, eu vou olhar pelo lado positivo. Aí vem Satanás e fala: não, mas você... E fica tu. E aí vem aqui
Deus tentando, Jesus tentando, o Espírito Santo tentando te lembrar daquilo que você é, de onde você veio, da sua filiação, e Satanás falando, não, você não merece, você é culpada, você é pecadora, você é adúltera, você não merece, você está passando isso porque é por conta dos seus pecados. Então é um conflito entre as duas vozes, muitas vezes, qual a gente vai convivendo. E qual voz você tem dado ouvido? Para qual voz você tem dado ouvido? Para a voz do céu? Ou para a voz do inferno? Você precisa saber o que o céu diz a seu respeito. Você precisa ouvir o que Jesus diz a seu respeito. Você precisa calar a voz do mundo. Você precisa calar a voz de Satanás e ouvir o que Deus diz a seu respeito. Pare de ouvir as mentiras de Satanás. Pare de ouvir decretos que não são do Senhor. Não deixe que esses decretos que não são do céu se tornem decretos na terra da sua vida. Você é uma fracassada, você é uma falida, você vai viver sozinha, você é uma divorciada, você não tem ninguém te ama. Isso não é o céu querendo falar para você. O céu diz que você é amada, que você é cuidada, que você é escolhida, que você tem um pai que te ama. É isso que o céu diz a seu respeito. Você não foi escolhido por homem, mas você foi escolhido por mim. Por mim, eu sou o teu pai. Você tem um pai. Eu vou falar isso, eu falei até lá na minha mentoria, eu e a minha mãe, a gente fala isso muito abertamente, porque é muito, para mim é uma coisa muito bem sarada, curada. Mas um dia eu estava no aniversário da minha mãe, eu tinha uns 12, 13 anos, e na hora das homenagens, uma pessoa foi falar para ela, nossa, pastor Cássia, nós somos amigas de muitos anos, e eu passei tantos momentos com você, desde a nossa juventude, desde o nosso casamento, quando você engravidou. Você lembra quando você descobriu que você estava grávida da Amanda? Você chorou muito, porque você não queria estar grávida. A amiga da minha mãe falou isso para ela, e eu estava lá. Opa, revelações. Claro que ela não falou na maldade, ela só queria falar para minha mãe assim, quanto elas eram amigas, né? E é muito amiga da minha mãe até hoje, é uma pessoa que eu amo demais, tenho uma paixão imensa. Mas aquele dia, sabe o que é Satanás pegar uma coisinha e jogar uma sementinha no seu coração? Às vezes Satanás faz isso. Às vezes alguém lançou uma palavra para você que não era verdade. E aí você pegou essa sementinha e deixou brotar aqui. E deixou florescer coisas que não eram do céu para a sua vida. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Gente, eu estava contando para as meninas. Eu não me lembro de mais nada, mas eu lembro exatamente a roupa que eu estava, como eu estava. E eu lembro só dessa frase. Só dessa parte que ela contou. Não lembro de mais nada. Não lembro do parabéns, não lembro eu falando nada para minha mãe. Não lembro, eu lembro exatamente, somente isso. E aí eu comecei a crescer pensando assim, nossa, minha mãe não me queria. Nossa, minha mãe não me queria. Nossa, eu não fui desejada pela minha mãe. E graças a Deus, gente, por isso que a gente tem que trazer nossos filhos na igreja, por isso que a gente tem que estar na igreja, tem que estar envolvido em ambientes de cura, ambientes de restauração, ambientes que você tenha a oportunidade de ouvir o céu. Porque é as duas vozes. Aí eu comecei a ouvir essa voz, nossa, não fui amada, não fui rejeitada. E só esclarecendo, gente, depois eu entendi muito claro isso, mas a minha mãe descobriu que estava grávida de mim quando a Jordana tinha 4 meses. Gente, quem festeja a pessoa no puerpério, oba, tô grávida de novo, glória, que bênção. Difícil, né? Difícil.
Mas naquela época eu não entendia, eu só entendia que eu não era amada, não fui projetada, não fui sonhada, minha mãe não se alegrou com a minha vinda. Foi isso que ficou na minha cabeça. E aí, claro que a gente sempre aqui na igreja, ouvindo palavras, estando em acampamentos, e ambientes assim de cura mesmo, e Deus foi começando a ministrar no meu coração tão forte sobre isso. E a minha mãe também sempre conta no testemunho dela que antes mesmo, quando eu tinha 1 aninho, ela chegou para mim, e Deus revelou para ela que ela tinha que pedir perdão para mim. Ela foi no berço, eu era uma criança que eu não sorria. Ela falou que eu era uma criança que eu não sorria. Eu fiquei 1 ano, era uma criança de cara fechada. Pensa, gente, que tristeza para a mãe, a criança não sorrir. Ficava com a cara de brava, com a cara fechada. E ela falou que quando fez 1 ano, Deus revelou para ela, quando eu tinha em média de 1 ano, ela foi lá, era meu pai no berço, ela pediu perdão para mim. E a partir daquele dia, eu fui uma criança que começou a sorrir. E eu sou a pessoa e ela fala, e é verdade, eu sou a pessoa mais comunicativa lá de casa, mais faladeira, mais expansiva. E ela me pediu perdão. E ela conta isso no testemunho, ela sempre contou isso. E aí isso começou a entrar no meu coração, nesses momentos de cura e tal. E aí Deus começou a ministrar tão forte no meu coração, e é o que eu quero falar para você hoje. Você não estava nos planos dos seus pais, mas olha o quanto eu te amo. Você já estava nos meus planos, minha filha. Você já estava nos meus planos. Eu que te escolhi, eu que te trouxe. Olha o tanto que eu te amo, mesmo eles não tendo planejado você. Eu já tinha planejado você. O céu já tinha planejado você. Deus já planejou você. Mesmo você não sendo planejado pelos seus pais, mesmo você não sendo desejado, mesmo você sobrevivendo a um aborto, Deus quis você viva, Deus quis você aqui, Deus quis você para cumprir o propósito dEle. Então quando Satanás falar para você, você não é amada, você não foi desejada, você é rejeitada, você vai lembrar ele, meu amor, deixa eu te falar, antes mesmo dos meus pais me planejarem, o Senhor já tinha me planejado, e naquela cruz, Ele me fez filha dEle, eu sou filha do Rei, eu tomo posse das promessas que Ele tem para a minha vida. Porque Satanás usa a nossa paternidade terrena, a nossa maternidade terrena, para querer comparar aquilo que Deus é com o que nós somos. E muitas das vezes nós passamos por paternidades e maternidades doentias, tristes, que são feridas que tivemos na alma, mas a nossa paternidade celestial não se compara à sua paternidade terrena. Aquilo que Ele é jamais vai se comparar àquilo que você recebeu. E mesmo que você tenha pais maravilhosos como eu tenho, nada se compara com a paternidade dEle, nada se iguala. Ele te ama de forma incondicional, Ele te ama. Ontem a pastora Mariana lembrou algo que é tão lindo. Ele colhe as nossas lágrimas. Ele colhe as nossas lágrimas. Se Ele colhe as nossas lágrimas, você acha que Ele não escuta a sua oração? Você acha que Ele não vê o seu choro? Será que Ele não vê o seu clamor? Se Ele está preocupado em colher as suas lágrimas. Ele é tão lindo. Ele se importa com você. Mesmo que você ache que ninguém se importa com você, o Deus soberano, aquele que está acima de todas as coisas, se importa com você. Então está tudo mais que maravilhoso. Então está mais que maravilhoso. Se o soberano, se o Deus de todas as coisas, aquele que é criador dos céus e da terra, que criou você, se Ele se importa com você, não se importe se os outros vão se importar com você. Vem pela manhã, eu creio. Você precisa ouvir a voz do céu a seu respeito. E você precisa entender que você não foi lançado nas águas, você foi livrado nas águas. Você tem que mudar a sua perspectiva da sua história.
Eu não fui lançado, eu fui livrado através das águas. Eu fui salvo através das águas. Deus quer mudar a sua história. Chega de história de dor. Essa história é igual a de Moisés, rejeitado, lançado nas águas. Deus usou a história dele para ser testemunho. Deus quer usar a sua história para ser testemunho. Mas para isso você precisa entender a sua identidade, quem eu sou em Cristo. Porque quando eu sou em Cristo, eu sei o que eu posso, eu sei o meu propósito, eu sei o meu destino. Porque a identidade está ligada à origem e a destino. Você precisa saber quem você é, a sua origem. A sua origem é filho de Deus, a sua origem é escolhido do Pai, a sua origem é perdoado, abençoado. E o meu destino é para onde Ele colocou eu para ir. Aonde eu vou chegar? Eu preciso chegar no meu destino, porque eu tenho identidade. E quem me deu identidade me deu propósito, me deu destino. Caminha, 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 caminha. Não viva uma vida aquém daquilo que Deus sonhou para você. Satanás quer te prender em histórias que não é decretos do céu. Não se aceite ficar preso nessa história. Tudo bem, é verdade. Talvez você não foi amada, talvez você foi abusada, talvez traíram você, enganaram você. Mas pega essa história e olha para outra perspectiva, perspectiva de testemunho, perspectiva de honra, perspectiva de futuro, de glória, de vitória. E a gente eu escuta tantas histórias. Talvez se eu passar o microfone aqui, você tem a sua história de dor. A sua história de, às vezes, em momentos que você se sentiu rejeitado, traído, abandonado, enganado. Mas Deus, Ele vai fazer um resgate na sua identidade hoje. Um resgate na sua identidade. Porque é isso que nós precisamos. Resgatar a nossa identidade. Resgatar a nossa identidade. Você não é uma vítima, você é uma sobrevivente. Você superou, você venceu. Você venceu com Cristo naquela cruz. Você é mais do que vitorioso. Você é amado, amado por Deus. E aí Moisés, nessa crise de identidade, né, porque vivia na família hebreu, com os hebreus, os pais hebreus, aprendendo sobre um Deus, né? Aí vai para o castelo, vai para o palácio, castelo não, palácio, e fica aprendendo sobre deuses, porque os egípcios adoravam vários deuses. Outra história, outra cultura, outra dinâmica. A cabeça dele provavelmente dava umas bugadas, igual a nossa dá, né? Porque o povo da Bíblia é tudo humano, gente. É homem e mulher. Se a sua cabeça dá uma bugada, pensa naquele povo que viveu essas coisas malucas ainda aqui também. E aí, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Foi lá e... Eu penso que é uma crise de identidade. Ele pensava, eu vou tentar salvar aquele hebreu, né? A minha origem, eu também sou um hebreu. Foi lá e mata um egípcio. De príncipe se torna um fugitivo, um criminoso. De palácio vai para o deserto. Porque ele fugiu, ficou com medo do que viram, do que ia falar, então ele fugiu para o deserto. Deve ter pensado, meu Deus, eu sou um fracasso mesmo. Saí do posto de príncipe e agora eu sou um fugitivo. Um criminoso. Às vezes você se vê como um fracasso. Poxa, era para mim estar dado tão bem na minha história, tinha tudo para dar bem. Eu fui lá e fiz desculpa a palavra, uma merda. Estava indo tudo certo. E eu fui e vacilei. Estava tudo para dar certo. E eu fiz o errado. Eu fiz o que não devia.
foi para o deserto, ficou lá no deserto, se casou, e aí, aqui começa talvez uma virada de chave da vida de Moisés. Lá no deserto, escondido, longe, um criminoso agora, um assassino, talvez com toda a sua identidade distorcida do que ele agora era. Um dia eu sou um hebreu, outro dia eu sou da família egípcia, um dia eu sou príncipe, outro dia eu sou criminoso. E aí Deus marcou um encontro com ele. Deus marcou um encontro com ele. No capítulo 3 fala, ali o anjo lhe apareceu no fogo, que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto tivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, ele pensou. Porque o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés. Numa cena inesperada, num contexto desfavorecido, no deserto, Deus vê você. Deus vê você. Como ele viu Moisés. Como ele viu Moisés. E ele falou, não se aproxime mais. O Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Eu sou o teu Deus, Moisés. Você tem filiação. Deixa eu te lembrar aqui quem era o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Onde está a sua descendência? Você tem raiz eterna, você tem raiz celestial, você tem origem no céu. Deixa eu te mostrar que eu sou o seu pai também. Você não está aqui perdido nesse deserto, não. Você não está abandonado aqui, não. Deixa eu mostrar. Eu sou o teu pai. O Senhor precisou tirar Moisés daquele contexto de vários deuses, que era a cultura egípcia, para mostrar que ele tinha um Deus apenas, e que era o seu pai. Porque ele fala, eu sou o Deus, pai de Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó, o seu pai, Moisés. Eu sou o seu pai. E é isso, o primeiro ponto da identidade de Moisés foi reconhecer, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Mas tire as suas sandálias. Tire as suas sandálias. Porque agora a identidade que você vai receber não comporta mais posturas antigas. Não comporta mais comportamentos antigos, mentalidade antiga, mentalidade de escassez, de rejeição, de abandono. Tire dos seus pés. Tire. Você vai chegar, você vai me conhecer, eu vou me revelar a você, mas do jeito que você está, tira. Tira as escamas, tira as máscaras, tira tudo que você tem que está mascarando, que está impedindo essa intimidade sua com Deus. Tire os sapatos, tire, porque isso vem de lá. Agora o que você vai receber aqui é outra coisa, se prepare, eu vou te dar vestes novas, eu vou te dar identidade, eu vou te dar poder, eu vou te dar ousadia, mas tire o que eu não aceito na minha presença, e você sabe o que você precisa tirar da sua vida. Você sabe. Mas a primeira coisa que você precisa tirar é a mente de abandono, a mente de escravo, essa mente de rejeição, essa mente de eu sou vítima, Deus não me ama, Deus não olha para mim. Tira isso.
Porque Deus precisa te posicionar para aquilo que Ele vai entregar nas suas mãos. E o que Ele vai entregar nas suas mãos não cabe essa mentalidade. Porque aquilo que a gente pensa, aquilo que está na nossa alma, é aquilo que a gente é. Então se você vê como escravo, como se você vê como abandonado, como rejeitado, como traído, você vai viver isso. Isso vai se externalizar nas suas palavras, nas suas ações, nas suas atitudes. Então tire isso. Você vai viver para sempre como escravo se você não tirar essa mentalidade. E hoje a gente vai tirar essas mentalidades. Hoje a gente não vai sair daqui com crise de identidade, não. A nossa identidade vai estar muito clara quem nós somos. Para você tomar posse daquilo que Ele tem para você. Tire as sandálias, pois você está pisando na terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí ele começa a falar o que ele tem para Moisés. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse ao Senhor: quem sou eu para apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Eu estarei com você. Este é o sinal que eu sou aquele que envia. Depois você tire o povo do Egito e vão adorar a Deus neste monte. E aí Moisés de novo pergunta, né? Como, Senhor? Como que eu vou fazer? Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. E isso basta. Deus não precisa ficar, Ele fala na palavra dEle, tudo que Ele é, tudo que você é nele. Ele te deu uma ordem, cumpra. Eu sou o que sou, eu sou contigo. Vá. No capítulo 4 fala: Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, e não quiserem me ouvir, e se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. O que você tem? O que você tem? Deus já te entregou nas suas mãos aquilo que Ele tem para a sua vida. Agora vai e faça. O que você tem? O que você tem? Olhe para você. O que você tem? Deus te trouxe aqui para te entregar mais ainda dEle. Mas você é filha. Você tem uma paternidade. Você é amada de Deus. Você tem Ele que luta as suas guerras. Ele que luta as suas batalhas. O que você tem, sabe o que você tem? O que Moisés tinha era uma vara, que futuramente essa vara, esse cajado foi aquela que tocou o mar vermelho, e o mar vermelho abriu. Sabe o que você tem nas suas mãos? Aquilo que vai trazer um milagre, aquilo que vai trazer o impossível. Olha para as suas mãos, o que você tem nas suas mãos. Hoje você não vê nada, mas amanhã essa vara aqui vai tocar na rocha e vai sair água. Hoje você não vê motivo, hoje você não vê explicação, mas Ele está entregando nas suas mãos a sua história, para que essa história mude uma geração, mude a sua família, mude os seus filhos. Satanás o tempo todo vai lançar na sua mente: quem você acha que é? Quem você pensa que é? Você acha que você vai conquistar isso por quê? E a prova disso é que no próprio deserto, Satanás falou várias vezes para Jesus: se és filho de Deus, faça essa pedra virar um pão. Se és filho de Deus, se lança. O Satanás vai ficar o tempo todo perguntando: você é filho de Deus mesmo? Você está passando por essa luta? Você é filho de Deus mesmo? Ou seu filho desviado? Ou você é filho de Deus? Ou como está sua família arregaçada? Você acha que você é filho de Deus? Olha aí seu casamento. Olha como está. Satanás que faz essas perguntas. Essas perguntas não, Satanás que vem com esses pensamentos. Você é filho de Deus? Olha como que está a sua família. Você é filho de Deus mesmo? Se fosse mesmo, não tinha perdido o casamento. Esse filho não estava perdido. Não estava com filhos na droga, viciados.
É isso que Satanás fala. Você acha que Satanás ele fez isso para testar Jesus? E Jesus sabia tudo na palavra. E Satanás faz isso para testar você. E a gente cai, porque a gente vai pensando assim, é verdade, Deus me esqueceu. Eu não sou filho amado. É verdade, olha o meu casamento. É verdade, olha a minha empresa. Olha tudo que eu tenho, está dando errado. É Satanás querendo lançar isso na sua mente mesmo, como ele fez com Jesus. Se és filho de Deus. Aí Satanás faz essa pergunta para você. Se és filho de Deus mesmo? Então vamos ver. E é a hora de você declarar a palavra. Porque às vezes a gente não vê com os nossos olhos. Mas o Senhor já fez. O Senhor já fez por você. E a fé é declarar aquilo que não se vê. Acreditando que vão se tornar reais. Coisas que parecem irreais. Então declare. Eu sou filho de Deus. O meu casamento vai reverter essa situação. Meu filho vai voltar para a igreja. Meu lar vai ser restaurado. A minha empresa vai vencer. Eu vou prosperar. Porque eu sou filho do dono do ouro e da prata. Responda na palavra. Depois novamente Moisés fez uma outra prova com Deus, né? Coloca a mão no seu coração. A mão saiu em lepra, coloque de novo, ele tirou, a mão estava normal, e depois fala, Moisés porém disse o Senhor, ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora. Nem agora que falaste com teu servo, não consigo me expressar, me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés, quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá. Eu estarei com você quando falar e instruirei a respeito do que deve fazer. Para com esse vitimismo. Ai Deus, não, eu não faço, eu não dou conta, não é para mim. Quem faz sou eu. Só vá. Só vá. Você já sabe quem eu sou. Eu já mostrei que você tem um pai. Eu te dei provas reais do que eu posso fazer. Agora vá. Você está aqui na igreja. Você escuta a palavra. Você conhece Deus. Você sabe quem é Ele. Mas vai ter momentos que você vai ter que viver na prática. E essa prática é esse vá de Deus. Vá. Chega de só ouvir. Chega de só ouvir. Sabe aquela coisa? O estudante, estuda. Na hora de chegar lá na prática, dá umas tremedeiras, né? Fala, não dou conta. Eu lembro disso, quando eu formei, eu atendia muito, mas com supervisão da minha supervisora, né? Da nutricionista. Aí quando eu formei, falei, não tem ninguém para me supervisionar, meu Deus. Agora como que vai ser? Eu por mim mesma. E às vezes a gente é assim. Na teoria é ótimo, na teoria a gente sabe tudo. Mas na prática é hora do vamos ver. É hora de você colocar a sua fé em ação. É hora de você colocar a palavra em ação. Porque muitas vezes a gente não vai declarar o que a gente está vendo. A gente vai declarar a palavra. E por isso você precisa vivenciar essa palavra. Vivenciar a palavra. E ele diz para você, você vai pegar essa história. A sua história não é uma história para depressão, não é uma história para morte. A sua história é para trazer vida, vida para você, vida para os outros. A sua história não é só para libertar você, é para libertar a sua família, é para libertar aqueles que estão aprisionados, os seus familiares, os seus filhos. A sua história não passa em você, você é uma ponte. Através de você, você vai libertar outras pessoas. Então vá! Vá, reaja, levanta. Quem faz sou eu, quem abre o olho sou eu, quem faz o mudo falar sou eu, quem faz o enxergar sou eu, quem vai colocar a palavra na sua boca sou eu. Vá, não pare, não fique sentado no banco esperando alguém fazer um convite. Vá, comece fazendo, comece indo. Vá, você tem identidade, que é Cristo. Cristo é o seu Pai.
Ele te ama, Ele já te sarou. E se você não se sente sarada, hoje você vai sair daqui sarada, porque a sarça vai arder nesse lugar, o fogo vai acender, a sarça vai se arder, você vai tocar, você vai ver, você vai tirar suas sandálias, você vai entrar com confiança na presença e você vai tomar posse da sua identidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A sarça vai acender aqui, e é onde a gente vai encontrar a nossa identidade. A sarça está queimando, a sarça está queimando. E ao olhar essa sarça, você vai entender que você é escolhida por Deus, que você é chamada por Deus, que você é nova criatura, que você é templo do Espírito Santo, que você é livre de toda condenação, que você é herdeiro de Deus, você é mais do que vencedor. Fale isso, eu sou mais do que vencedor. Fale alto, eu sou mais do que vencedor. Eu sou herdeiro com Deus, eu sou perdoado dos meus pecados, eu sou abençoado, eu sou fortalecido todos os dias, eu sou vitorioso, eu sou curado por Jesus, das minhas feridas, dos meus traumas. Eu sou curado, eu sou curada. Repete isso, eu sou curada. E para encerrar, eu quero que todos fiquem de pé. A sarça está ardendo. A sarça está ardendo. E você vai chegar perto dessa sarça hoje. Você vai reconhecer a sua identidade. Você vai reconhecer quem você é em Deus. Você vai sair daqui fortalecido, porque Deus vai renovar as suas forças. Deus vai tirar todo o fardo, toda culpa, todo medo, toda acusação. Ele vai te curar da acusação de Satanás. Ele vai te levantar. Ele vai te curar. Eu tenho pedido esses dias cura da alma, mas cura física também, porque o seu Pai é o médico dos médicos. Ele pode fazer o impossível se tornar possível. Eu quero chamar as pastoras aqui na frente, as mentoras também, líderes, e a gente vai começar a orar. Se você sentiu que você precisa retomar a sua identidade em Cristo, Ele já te deu uma identidade. Eu só preciso que você entenda, toma posse dela, porque ao morrer naquela cruz, Ele já te fez filho. Ele já te fez filha amada. Ele falou que por amor Ele te amou tanto. Eu te amei tanto, tanto que eu vou morrer por você. O tanto que eu te amei. Eu preciso que você entenda, eu te amei. Eu te amei. Se você não se sente amada, se você não se sente cuidada, não se sente escolhida, está repreendido isso na sua vida. Mas se você precisa do encontro com a sarça, você vai ter esse encontro agora, essa noite. Se você está se sentindo acusada, culpada, porque Satanás faz isso, ele pega um erro, ele pega um pecado e fica tentando esfregar na nossa cara todo dia. Mas ele é um perdedor, ele é um derrotado, ele se levanta para cair. Você que é vitoriosa, você é vencedora, você está com Cristo e com Ele no barco, o barco não afunda. Eu vou construir. Você que precisa ter um encontro com a sarça, você que precisa ter um encontro com a sarça, de reconhecimento da sua identidade. Tem mulheres aqui de Deus para orar por você. Você não vai sair daqui com esse pensamento de rejeição, abandono, traída. Eu quero que você venha aqui e seja abraçado, porque um pai abraça o filho, um pai acolhe o filho. Se você precisa de acolhimento, de abraço, vem aqui na frente, nós queremos abraçar você.